Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alimento para a Alma. Você tem acompanhado os programas anteriores quando nós apresentamos algumas atualizações. Do que, André? Atualizações? Sim. Você se recorda que já por 2 vezes nós fizemos seminários explicando sobre aquilo que está acontecendo na Terra e ninguém conta para você. Nós demos o título Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta. Quando isso aconteceu, muita gente se surpreendeu com diversas notícias. Estas surpresas naturais acontecem porque são informações bastante sérias e que você não encontra em nenhum outro canal, em nenhum outro meio de informações de massa. E que nós compilamos, fomos atrás, reunimos e fizemos 2 seminários falando sobre isso. Na ocasião, nossa ideia era de despertar na pessoa a curiosidade, a vontade de acreditar que há coisas ocultas. Não que aquilo que nós estejamos falando fosse a verdade, mas que ela fosse procurar, que ela fosse buscar. Muitos fizeram. Outros vieram sempre com aquela forma mais fácil de resolver o problema. Ah não, isso não existe, isso é teoria da conspiração. Isso é invenção de quem não tem o que fazer, que fica achando que tudo é alguma coisa oculta que o governo está escondendo para enganar o povo. E nós respeitamos os que pensam desse jeito. Não é nossa ideia modelar a mente das pessoas segundo o nosso padrão. Nós apenas informamos, colocamos para você aquilo que nós pudemos encontrar. E agora, de 3 semanas para cá, nós pegamos informações muito recentes e fizemos os 2 programas que atualizamos em alguma medida uma parte daquelas informações. Aquele cientista, o Guy McPherson, e a outra cientista russa no 2º programa, juntamente com a fala do Charles Bolden da NASA e outros vídeos que nós colocamos, vão fazer você pensar. Agora, no programa de hoje, eu queria mostrar para você uma coisa que aconteceu agora em maio de 2014. Você vai ver um trecho do nosso seminário, aquele seminário Transformações da Terra, que muitas pessoas dizem que não existe, que não é verdade, que isso aí é invenção das pessoas que não têm o que fazer e acham que tudo é teoria da conspiração, que todos estão conspirando para esconder informações. Você vai ver um vídeo com um trecho do nosso seminário para que depois você veja o que veio a seguir. E esse a seguir é muito recente. Então preste atenção, recorde-se do trechinho do seminário Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta, acontecido na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Acompanhe. Qual é a história que conto para vocês sobre o clima? Ah, tá vendo mudança do clima, você tá com o seu carro desregulado, fazendo desmatamento, poluindo bastante. Qual pode ser a história que ninguém esteja te contando? Que além das modificações em todos os planetas do Sistema Solar, aqui na Terra, um outro fenômeno muito estranho está acontecendo que é produzido por agentes não tão extraterrestres assim. Lembram do Parravicini? Os homens vão controlar o tempo, intervenções do homem no clima. Vamos ver. Dr. Brooks Agnew pesquisa a tecnologia de ondas ELF há 30 anos e está convencido de que o efeito do HAARP na ionosfera altera o clima. O HAARP não poderia afetar o jato diretamente, mas indiretamente sim, porque quando empurramos a ionosfera para o espaço, então a estratosfera, que fica embaixo da ionosfera, tem que se mover para preencher essa lacuna. E quando ela se move, pode puxar o jato, redistribuindo em centenas de quilômetros e mudando o modo como a água se move na nossa atmosfera. O Dr. Agnew preparou uma demonstração para provar como o HAARP poderia manipular a atmosfera. Bom, o que nós fizemos foi colocar um gerador de nuvem aqui. É um nebulizador ultrassônico que vai criar partículas de água como as que existem nas nuvens.
O que estamos vendo agora é que essa câmara está se enchendo de partículas de água microscópicas. Podemos ver que está quase cheia de vapor de água. Está começando a se condensar um pouco nas laterais. Eu vou ligar isso para que vejam melhor. Temos uma névoa densa, como a que vemos dentro de uma nuvem a 15.000 metros. No fundo da câmara de nuvem, Dr. Agnew construiu um transmissor de ondas ELF, uma versão em miniatura do HAARP. Estamos usando apenas 100 watts. É perfeitamente seguro. Quando o Dr. Agnew liga o transmissor de ondas ELF e começa a lançá-las nas nuvens, elas começam a se mover para o topo da câmara, levando a umidade. Aqui embaixo podemos ver claramente uma camada sobre a antena. Ela está empurrando as partículas de água para cima. E é exatamente como o HAARP funciona. O HAARP empurra a ionosfera. O que nós fizemos foi empurrar a nuvem para longe da antena do HAARP. E como podem ver, a nossa nuvem desapareceu quase que completamente aqui dentro. O HAARP faz exatamente a mesma coisa. Ele ioniza as partículas e as empurra para o espaço. O HAARP é um dos vários transmissores de ondas ELF que existem no mundo. Os Estados Unidos possuem e operam 3 deles. Um em Gacona, no Alasca, outro em Fairbanks, no Alasca, e outra em Arecibo, em Porto Rico. A Rússia tem um em Vassilsursk, perto de Nizhny Novgorod. E a União Europeia tem um perto de Tromsø, na Noruega. Trabalhando em conjunto, esses transmissores podem alterar o clima em qualquer lugar do mundo, mudando totalmente o rumo da corrente de jato, provocando enormes tempestades ou secas. Seria possível até mesmo direcionar um furacão aquecendo a atmosfera e criando cúpulas de alta pressão que poderiam desviar ou mudar o rumo dos furacões. Esse é um fenômeno chamado, ou um estudo, um projeto em ação, chamado HAARP. Como vocês veem a sigla, High Frequency Active Auroral Research. Aqui vocês veem uma outra daquelas imagens. Projetor de terremotos. Vocês veem um aparelho que emite onda, que gera uma alteração sísmica parecida com aquela que os terremotos produzem e que fazem tremer as torres, os prédios. Pô, mas isso produz terremoto? Vamos ver. Olha só estas imagens de nuvens, que não são naturais, obviamente. Estas nuvens não acontecem desse jeito, ou essas imagens não acontecem naturalmente na natureza. Vejam só os lugares de onde saem as ondas. Noruega, Alasca, Porto Rico, de novo no Japão, aqui o outro do Alasca, e aqui, São Luís do Maranhão. Brasil vai ficar atrás de... Não, nós temos que ter tecnologia também. Isso aqui é no Brasil. O HAARP também. Agora aqui um depoimento. 正直、スマトラ沖地震と津波はアメリカの地震津波兵器の仕業だと言われたら、国際的な震災復興の協力体制といったって、むしろアメリカだってこんな人を登用するなんて日本国政府は何を考えてるんだと思われてしまうのではないかというふうに心配をいたします。どう思われますか、浜田政務官。総務大臣政務官、浜田和之君。お答えいたします。地震兵器とか自然改変装置というのは別にアメリカだけではなくて、旧ソ連も今のロシアも中国も多くの国々がですね、研究開発に余念なく取り組んできた事実があります。でしかも地震あるいは津波、人工的に起こすということは実は技術的には十分可能だと言われているのは国際政治軍事上においては常識化されているわけであります。そういった意味でスマトラ沖の問題にしてもそういう可能性があるということを十分踏まえた上で世界の国際政治の現実ということを捉える必要があるというのが私の基本的な考え方であります。だからといってそのことによってアメリカ政府やアメリカのさまざまな企業が日本のために援助をしない、そんなことは決してありません。現実にさまざまなですね、アメリカの軍の関係の技術、国立のさまざまな研究所からですね、今回の大震災に関して技術的な協力をしたいという申し出が寄せられているという事実があるわけであります。
以上です。Interessante, não? Você se lembra que o HAARP sempre foi negado pelo governo, pelos governos. Essa estrutura que modifica a atmosfera, que modifica o funcionamento da natureza, nunca existiu. E olha que interessante, negavam a Área 51, não existe a Área 51. Recentemente, a CIA, o Pentágono, o governo admitiram a existência da Área 51. Negaram a caída de um OVNI em Roswell depois do exército, nas primeiras 24 horas, ter dito que realmente resgatou um objeto extraterrestre e corpos. Mas 24 horas depois era um balão meteorológico. Levaram tudo isso para a Área 51. Negam que tenham contato com seres de outras dimensões, de outros mundos na Área 51 até hoje. Mas já reconhecem a existência da Área 51. Negam o HAARP, negavam o HAARP. E você que achava que era conspiração, agora vai precisar assistir o que nós vamos apresentar para você hoje. Porque aquilo que nunca existiu, que o governo americano nunca fez, que era manipular a atmosfera, manipular o funcionamento das correntes do jato, as correntes de vento da alta estratosfera. E isso era um absurdo. Teoria da conspiração, André, você fica acreditando nessas balelas. Você vai ver hoje um vídeo de agora, de maio de 2014, no Congresso dos Estados Unidos. Porque o que acontece? De tanto usarem o HAARP, a Marinha, a Força Aérea, já conseguiram manipular o clima e aprender como isso acontece. Coisa que, lá no primeiro programa que nós fizemos da transformação da Terra, atualizações 2014, com Guy McPherson, ele fala. A geoengenharia, estão tão desesperados com relação ao desenrolar do aquecimento global, tão desesperados os cientistas, que agora estão tentando de tudo, inclusive a tal da geoengenharia, utilizando-se dos chemtrails. Não existe chemtrail. André, você ainda fica falando de chemtrail, não existe. E você vê o Guy McPherson e o seu entrevistador falando do que é que eles colocam na estratosfera em combustíveis de aeronaves. Como geoengenharia, há um programa político, governamental, de intervenção no clima, sem que ninguém saiba ou ninguém autorize. E eles negam sempre que existe. E perseguem os que falam. E colocam essas pessoas sob o ridículo do descrédito público. Chemtrail, que Guy McPherson mostra. Há alguns tipos de controle climático que estão já em ação na chamada geoengenharia. Colocação de óxido de ferro nos oceanos para produzir algas que combatam o efeito estufa através da transformação do gás carbônico, do dióxido de carbono. HAARP, mas não existe. Você vai ver hoje que todas essas coisas que não existem estão funcionando. E você viu o senhor Hamada, nesta última parte do nosso seminário que você assistiu agora? Você viu o senhor Hamada dizendo, nós sabemos que terremotos e tsunamis podem ser produzidos artificialmente. O senhor Hamada é membro do governo japonês, uma nação de alta tecnologia. E ele diz, não só os Estados Unidos, a Rússia e a China também possuem estes elementos tecnológicos capazes de alterar o funcionamento dessa natureza que nos atinge. Ele assume isto. E a pergunta do outro que o coloca sob esta capa de dúvida é exatamente esta. Como é que aqueles países que podem produzir, e podem ter sido eles que geraram o terremoto em Sumatra e todo o tsunami posterior, ou o terremoto de Fukushima,
e a tragédia que aconteceu? Como é que a gente pode depois pedir ajuda para eles reconstruir o nosso país? É a pergunta que foi feita a ele. Mas a resposta, mesmo que ela tente explicar essa lógica, não nega que exista essa tecnologia. Não é teoria da conspiração. Teoria da conspiração é o nome ridicularizador de tudo aquilo que coloque as autoridades no foco da responsabilidade direta como causadoras destes fenômenos. E o que está acontecendo agora? Depois de eles terem usado bastante o HAARP, a Força Aérea, que tem um departamento da Força Aérea que se chama DARPA, este departamento DARPA cria pesquisas com as universidades para a utilização do HAARP na ionosfera. Agora que eles já aprenderam, eles não querem mais manter aquela coisa funcionando, aquele elefantão branco ali. Já sabem como é. Já testaram ao longo de décadas o efeito das ondas ELF na atmosfera. Então agora eles querem desativar, querem fechar aquilo. Mas em Fairbanks ou no Alasca, onde existe pouquíssima ação de financiamentos, eles estão preocupados porque vai fechar uma instalação governamental que ajuda a manter o fluxo de capital naquela região tão remota dos Estados Unidos. Como fazer isso? Não tem como dar para outra pessoa tomar conta e continuar subsidiando. A Força Aérea não quer mais pagar por aquilo que ela não precisa. Ela já conseguiu fazer. As universidades aceitaram administrar desde que alguém financiasse, mas ninguém quer financiar. Então eles querem desmontar. E estão no Senado dos Estados Unidos falando de uma coisa que eles sempre disseram que não existia e que você sempre achou que era a teoria da conspiração. Agora, você vai ver este debate, esta audiência no Congresso dos Estados Unidos, acontecido agora no dia 14 de maio de 2014. Preste atenção na fala das pessoas. E depois nós voltaremos para encerrar o nosso raciocínio. Vamos lá. I wanted to ask a couple of questions here about HAARP, the High Frequency Active Auroral Research Program. Several of you at the table have a little bit of a piece here. As you know, this is located up in Alaska. It's currently funded by the Air Force Research Lab. It was formerly funded by the Office of Naval Research. One of the prime customers is DARPA. Which is currently running experiments at the facilities here. So questions to several of you this morning. I'm told by the president of the University of Alaska that the Air Force has pulled its support for the facility and they're taking steps to demolish it or take it down this summer. He's making the argument that there is other opportunities for us and is trying to find a path where the university might be able to take title to the facility. I'd like to start with you, Dr. Prabhakar. I understand that a lot of folks here on the committee probably don't understand what HAARP does. I think most Alaskans don't really know what HAARP does or why the agency is involved in it. So a very brief explanation and then a more direct question. Would you be disappointed or would you lose something if HAARP were to go away? Senator Murkowski, as I think you know, one of our programs has been using the HAARP facility for the research that it's pursuing. And my understanding is that we did get value out of that interaction. The P in DARPA is projects, and we're not in the business of doing the same thing forever. And so very naturally, as we conclude that work, we're going to move on to other topics. So it's not an ongoing need
for DARPA, despite the fact that we had actually gotten some good value out of that infrastructure in the past. Understood. Then to Dr. Walker and Mr. Schaefer then, Dr. Walker, your agency is currently running the facility. I've mentioned that it's our understanding through the president of UAF that the plans are to move forward and demolish the facility this summer. So the question to you is that accurate? Can you explain why? And then perhaps to both you and Mr. Schaefer, is there any benefit in exploring a potential relationship with the University of Alaska to perhaps take over the HARP? Thank you, Senator. The Air Force has gotten great value out of HARP in the past. We took over from the Navy and managed it and actually did a number of experiment campaigns up there and have finished our work that we're interested in doing up there. We've moving on to other ways of managing the ionosphere, which the HARP was really designed to do, was to inject energy into the ionosphere, be able to actually control it. But that work has been completed. The Air Force has maintained the site for other government agencies to use for several years now. And with DARPA completing their project, that's our last government customer that we have in the site. We have put out a call government-wide for other agencies that had interest in managing the site or taking it over, including going out to academia. We have gotten interest from the university in Fairbanks. However, the interest we have is that they will run it if we fund it, which is, unfortunately, in this fiscal environment we're in right now, this is not an area that we have any need for in the future and don't see that it would be good use of Air Force S&T funds in the future. So our position has been that if there's not somebody who wants to take over the management and the funding of the site, then the Air Force has no future need, and that we do plan to do a dismantle of the system in the future after we make appropriate notifications. When you say in the future, do you anticipate that it would be this summer then, or would there perhaps be more time for the university to try to figure something out? We would prefer to start this summer. We would like to get the critical equipment out of the site before the winter. The harsh winter in Alaska does lead to a very costly winterization to maintain the site, and we'd like to avoid that if we can. Okay. Mr. Schaefer, if you have any comments on that? Yes, ma'am. So I'm torn on this because my background is as an atmospheric scientist, and I think the facility is just a world-class facility. That said, we've worked very hard with the Air Force, with the Office of Science and Technology Policy over the last 18 to 24 months to find another sponsor for this, because it really, as you've heard the other people at the table, we, the department, have gotten the research value out that we need for the facility. We've also worked with University of Alaska Fairbanks to get some other person to pick up the long-term, just pure scientific research that HARP offers the promise of. But with all the other issues and problems and challenges facing the department at this time, we just don't see that investment over a long-term period is where we would prioritize our investment. So we've been working with other agencies, trying to get agencies like National Science Foundation, Department of Commerce, who runs the National Ocean and Atmospheric Administration, to pick up the HARP facility. No one else wants to step up to the bill, ma'am. Então, você viu? Teoria da conspiração. Como é possível que uma teoria que é inventada, que é uma coisa criada por malucos, leve 3 autoridades do governo a uma audiência no Senado, no Congresso americano, agora em maio, falando que eles querem desmantelar a teoria da conspiração, porque tem que desmontá-la lá no Alasca. As instalações não podem ficar montadas mais, porque já não tem mais uso, eles já administraram, já aprenderam como administrar, injetando energia na ionosfera, os efeitos climáticos.
Obviamente que não pode isso ser tratado como uma coisa de criança. Uma audiência pública perante senadores, num comitê de defesa, é algo muito sério para ser utilizado como brincadeira. Agora, você viu o senhor Hamada falando de máquinas que fazem terremotos. Vai dizer que é teoria da conspiração também? Você viu o governo começando, através das suas agências, a reconhecer que existe a Área 51, que antes era considerada teoria da conspiração, mas que agora existe? Você viu no nosso seminário que nós mostramos que os prédios de 11 de setembro foram demolidos, não foram vítimas de um acidente aéreo só, que os 2 aviões derrubaram as torres. Não, porque foram 3 as torres que caíram e elas foram demolidas, implodidas pelos americanos igualmente. Teoria da conspiração. Máquinas de terremoto estão aí. O governo japonês declara que sabe. Estas atualizações mostram a você que existe um outro mundo. Este mundo que estão ocultando através de todos os certames esportivos, através de todos os entretenimentos que mantêm as pessoas hipnotizadas para que elas não queiram saber. E nós queremos que você saiba, para que a sua visão de mundo seja diferente, não violenta, não agressiva, não destruidora, mas não ingênua. Que você saiba que a sua postura é fundamental para que a Terra seja governada por outras pessoas. Que a sua conduta deverá estar ativada no bem. Por isso é que mantém as pessoas cheias de entretenimentos, para que elas não façam o bem que podem, para que elas se preocupem somente consigo mesmos. Porque a arma do egoísmo, quem diz isso é o Guy McPherson, cientista, é que tem sustentado esse esquema. Os egoístas, cuidando dos egoístas, querem pensar somente em si. Nós precisamos mudar a nossa vibração. Existem muitas outras iniciativas governamentais, políticas, que estão produzindo danos à humanidade, com desculpa de darem poder aos seus criadores, aos seus administradores. Poder de guerra, poder de intimidar, poder de colocar as outras nações, às vezes, sob seu domínio. Mas nós não estamos preocupados com isto. Estamos preocupados com a melhoria da humanidade. E a humanidade só melhorará se as pessoas se tornarem melhores. Entre elas está você. Você precisa se lembrar de que não é a tragédia, não é a desgraça, não é o mal que vai alterar as coisas. Porque a maldade apenas fortalece o mal. Para que você mude isto, você precisa injetar alegria, injetar boa vontade, injetar otimismo, injetar na sua fala, injetar na sua vivência, injetar nas suas relações coisas boas. Porque são destas coisas que a Terra está faminta. Para o novo ambiente instaurar-se, é necessário que haja pessoas que o representem. Se há muitos querendo enganar, que nós entendamos isto como uma contingência da vida, mas que nós não façamos a nossa parte, isso é compromisso nosso. Portanto, queridas irmãs, queridos irmãos, a transformação da Terra mais importante não é esta que os cientistas e os políticos estão fazendo, é aquela que você pode fazer, que eu posso fazer. Fazer o bem, ajudar as pessoas, amar as criaturas com desinteresse, com a vontade de que elas melhorem, educar um analfabeto, ajudar alguém que está doente a ter amparo, a ter apoio, ajudar a dar a essas pessoas um novo horizonte, para que elas não sejam mais vítimas da ignorância. Esse é o grande mal, que nós saibamos combatê-la. Esse é o esforço modesto, simples, do nosso programa Alimento para a Sua Alma. Alimente-se, abasteça-se e dê de comer aos outros à sua volta. Obrigado pela sua audiência, nosso grande abraço e muita paz.